O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, as palavras da Sagrada Escritura que a gente escutou nos descrevem bem aquilo que existia no coração de Santa Clara. Santa Clara, assim como São Francisco, ela não amou a pobreza e não abraçou a pobreza por razões ideológicas. Na época dela, na época de São Francisco, existia também um grupo que hoje é muito esquecido pela história, mas que deu muito problema na época deles, que eram os chamados os cátaros, quer dizer, os puros. E os cátaros, eles vinham também com o discurso da pobreza e se vestiam até de uma forma bem parecida com a de São Francisco e os dos seus discípulos. Tanto é que muitas vezes os primeiros franciscanos foram confundidos com os cátaros. E o que os cátaros diziam? Eles abraçavam a pobreza por razão ideológica. Eles consideravam que a matéria era uma coisa ruim, que existia um Deus que tinha criado o mundo espiritual e um outro Deus mau, maligno, que tinha criado o mundo material. Então tudo aquilo que era material tinha que ser rejeitado, tinha que ser tirado fora da vida da pessoa. E então eles sim viviam na pobreza, pregavam a pobreza, mas era uma pobreza ideológica que, no fundo, contrapunha a obra de Deus, quer dizer, botava as coisas materiais e as coisas espirituais como contrárias umas às outras, sendo que todas elas vêm do mesmo Criador. Como diz o credo de Niceia e Constantinopla, que justamente colocou esse artigo para combater os antepassados dos cátaros, que eram os gnósticos. Creio em um só Senhor, creio em um só Deus, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, o Senhor de toda a criação. Hoje também existe muita tentação na igreja de olhar para todo o tema dos pobres e para todo o tema da pobreza de uma forma ideológica, sempre olhando para ela com as categorias do mundo, quer dizer, com categorias de poder e com as categorias da riqueza. Então, Francisco e Clara não participavam de nada disso, porque o amor deles pela pobreza surgia da experiência profunda de Jesus Cristo. E, ao contrário dos cátaros que procuravam uma religião puramente espiritual,
Clara e como também seu mestre São Francisco queriam encarnar, quer dizer, fecundar a carne do mundo com o Espírito de Cristo e fecundar a própria vida na forma de vida própria de Cristo. E é justamente da contemplação de Cristo que nasce o amor de Clara e de Francisco pela pobreza, porque eles contemplando Cristo, que sai, que deixa, por assim dizer, a sua posição gloriosa junto do Pai, como São Paulo nos diz no hino de Filipenses, ele se despoja, ele se despe da sua riqueza, da sua glória e assume a condição de escravo. Ele se faz pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Então, ele deixa tudo por amor a nós. Ele se torna um de nós. Se mostra em condição de escravo, ou seja, na condição da humanidade. E é essa contemplação que inquieta o coração de Clara, e ainda mais vendo como ela foi encarnada na vida de Francisco. Ela olha e vê, não, como é que eu posso dizer que eu amo o meu Senhor se eu não quero viver com Ele e como Ele? Como é que eu vou chegar à união perfeita com o meu amado Jesus Cristo se eu não abraçar tudo aquilo que Ele abraçou, se eu não amar tudo aquilo que Ele amou, tudo aquilo que Ele ama? Então, é a partir de Cristo, é sempre Cristo o centro da pobreza de Clara e da pobreza de Francisco. E é interessante que é justamente isso que São Paulo fala nessa leitura que nós escutamos, na primeira leitura. Paulo que se diz alcançado por Cristo. Eu procuro alcançar porque já fui alcançado por Ele. Quer dizer, uma vez tocado por Cristo, uma vez tendo sido admitido no conhecimento profundo, íntimo de Cristo, ele não tem mais como voltar atrás. E o único caminho que ele vê pela frente é o caminho dessa encarnação, encarnar, ou seja, imbuir a própria carne, a carne da própria vida, na vida de Cristo, no despojamento de Cristo. E essa é a razão da escolha deles pela pobreza. A gente sabe na vida de Francisco que ele realizou o despojamento de uma forma nada espiritual, Ele tirou em praça pública a roupa dele toda, que era do pai dele, e ficou nu na frente de todo mundo, na praça. Aí depois foi coberto pelo manto do bispo que estava ali, tentando apaziguar a briga dele com o pai, com o pai dele. Mas é aquele que diz assim: eu só quero ter um pai, que é o Pai do céu. Como Cristo, o meu Pai é o Pai de Jesus Cristo. É aquele que alimenta as aves do céu, é aquele que faz crescer com esplendor e beleza os lírios do campo. Então vejam, ali não existe nada de ideológico, é puro amor, e um amor apaixonado, um amor louco, radical, capaz de cometer loucuras para estar unido a esse único amado, a esse único Senhor. E essa é a paixão que norteou a vida
de Santa Clara. Santa Clara foi essa grande apaixonada por Jesus Cristo e que, por assim dizer, não pôde se conter vendo alguém que tomava a forma de Cristo, que era Francisco, na sua época. Vendo isso, ela disse: não, como é que eu vou ter menos amor? Como é que eu vou ter menos união com Cristo? E por isso ela abraçou o despojamento, a simplicidade, essa simplicidade que traz a grande liberdade de coração, a grande liberdade interior. Como é livre e como experimenta a leveza e a alegria a alma que se entrega à providência de Deus e que procura não o que é mais sofisticado e o que é mais luxuoso, mas sempre o que é mais simples e o último lugar, porque ali se torna mais semelhante àquele que se empobreceu para nos enriquecer com a sua pobreza. Então, irmãos e irmãs, essa festa de Santa Clara hoje, ela nos convida a olhar esse mesmo Cristo que roubou o coração dela, para que esse mesmo Cristo também roube o nosso coração e nos encha de uma santa inquietação de a gente dizer: não, eu ainda não me uni perfeitamente a Ele, porque eu não sou ainda perfeitamente semelhante a Ele. E como que Ele ainda não é o meu único tesouro, parece que tem outros tesouros que competem. E é necessário que Ele seja o meu único tesouro, a minha única riqueza, o meu único e grande amor. Que esse amor que arrastou e, por assim dizer, bagunçou a vida de Francisco e a vida de Clara, também bagunce e desorganize a nossa vida santamente, para que a gente vá correndo com alegria, com liberdade, ao encontro desse grande amor que é Jesus Cristo nosso Senhor.